Temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. Não, isso não é temor. Temer a Deus é ter reverência a Deus, respeitar a Deus, obedecer a sua palavra. Isso é temor de Deus. Eu tenho medo de Deus. Eu não tenho medo de Deus. Eu tenho respeito para com Deus. Eu tenho respeito para com o Senhor. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu aprendo a respeitá-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo. Abre a tua Bíblia em Salmo 2. Salmo 2, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Esse tremor aqui é respeito, obediência. Servi ao Senhor com toda a reverência. Por que eu tenho prazer em obedecer a Deus? Porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. Então, servir ao Senhor, a palavra está dizendo, com temor, e alegrai-vos a Ele, com tremor. Eu tenho que me alegrar na presença de Deus, com reverência. Amém? A palavra de Deus diz também, em Deuteronômio 4:10, porque Deus nos ensina, sim ou não? O pai e a mãe ensinam o filho através de bons exemplos, não é assim? Educação, conselhos, e Deus nos ensina através da sua palavra. Nós somos ensinados por Deus através da sua palavra. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Diz assim, Deuteronômio capítulo 4, verso 10. O dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras. Moisés, ajunta o povo, que eu vou ensiná-los através do quê? Das minhas palavras. E aprendê-las-ão. Então o Senhor mandou Moisés a juntar o povo, que Deus iria falar com ele através da sua palavra, para que eles aprendessem, compreendessem, entendessem. Então quando eu aprendo, eu entendo a palavra, eu passo a ter temor de Deus. Diz mais, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarem aos seus filhos. Olha aí, o que Deus falou para Moisés? Ajunta o povo, eu vou ensinar a minha palavra, eles vão aprender a minha palavra, eles vão me temer através da minha palavra, e através da minha palavra eles vão ensinar os seus filhos, a sua descendência a me temer. Amém? Então eu aprendo o temor a Deus, a obediência a Deus, a reverência a Deus, através da sua palavra. Porque eu conheço a palavra, e a palavra, ela me diz, olha, isto aqui não agrada o Senhor. Então eu conheço a palavra,
porque eu temo a Deus, porque eu honro a Deus, porque eu respeito a Deus, eu vou obedecer a Deus através da sua palavra. Então, o temor de Deus vem através da palavra. Quando você ouve, entende e compreende a palavra de Deus. Amém? Isaías 29. É por isso que tem que ter quem explique, quem ensine a palavra. Isaías 29, do 10 ao 13. Como que as pessoas vão entender a palavra se não tiver quem ensine? Né? Diz assim: porque Deus, o Senhor, derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vendou, tapou os olhos dos profetas, e os vossos principais videntes. Vidente, irmãos, no Antigo Testamento, na palavra de Deus, não era algo ruim não, tá? Vidente era aquele que tinha a visão de Deus. Hoje que pegaram e banalizaram isto, tá bom? Então a palavra está dizendo que, por que o povo de Israel estava perdido? Por que o povo de Israel andava fora dos estatutos de Deus? A palavra está dizendo, porque o Senhor derramou sobre eles um sono, ou seja, eles estavam desapercebidos da palavra de Deus, fechou os olhos dele. Lá em Mateus 23, Jesus fala várias vezes: ai de vós, condutores cegos. Um cego pode conduzir outro cego? Não, né? Então, irmãos, quando está falando que Deus fechou os olhos, eles deixaram de entender, de compreender, de viver a palavra, e os profetas estavam com os olhos fechados, tapados, tá? E também aqueles que deveriam passar a visão para o povo de Deus, nada recebia de Deus. Se eu não receber nada de Deus, eu vou passar o que para vocês? Não tenho o que passar. Diz mais: por isso toda visão vos é como palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá: não posso, porque está selado. Selado quer dizer o quê? Fechado. Fechado. Toda a palavra estava fechada, selada, eles não entendiam. É como se desse um livro para a pessoa, fala: lê isso. Eu não posso, está selado, eu não consigo entender, eu não consigo compreender. É isto que estava acontecendo com o povo de Israel, e vou dizer, nos nossos tempos também. Sim, apóstolo, sim. Nós não tínhamos a compreensão das parábolas, nós não tínhamos a compreensão das profecias, nós não tínhamos a compreensão de Apocalipse. Nós líamos Apocalipse e não entendíamos, não compreendíamos. As parábolas, não compreendíamos. A parábola do trigo e do joio, a gente pensava que o joio era o crente que dava problema dentro da igreja, né? Não é verdade? Não, o joio é aquele que não tem semente, não tem a palavra de Deus dentro dele. Então as parábolas estavam fechadas, não entendíamos. É como se fosse um livro selado. Hoje, graças a Deus, Deus tem aberto o nosso entendimento, para que possamos explicar para vocês a palavra e dar entendimento a vocês da palavra verdadeira de Deus, da palavra fiel e verdadeira do Senhor. Versículo de número 12: ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e lhe dirá: não sei ler. Um exemplo: ao que sabe ler, ao que deveria explicar, o pastor dá o livro, o pastor fala:
Não tenho entendimento, está selado, não consigo explicar isso. Aí dá um membro da igreja, ele fala: se o pastor não sabe, eu vou saber? Eu não entendo. E era isto que estava acontecendo, estava selado. Versículo 13: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor, o seu o quê? Era para temer a Deus, mas não, olha o que eles temem. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que o Senhor está falando? Eles não me temem porque eles não conhecem a minha palavra, não entende a minha palavra. É por isso que eles temem o que os homens dizem, o que os homens falam pelos seus próprios comentários, pela própria sabedoria. Mas o que o Senhor está dizendo? Chegou o tempo em que eu vou abrir o selo e vou revelar toda a verdade para a minha igreja, vou revelar toda a verdade para o meu povo, vou trazer o meu conhecimento, e o meu povo não será mais destruído, porque eles serão conhecedores da minha palavra. Chegou o tempo, irmãos, chegou a hora, e você vai ter temor de Deus. Você não vai ter medo: ah, Deus vai me matar. Não, você vai temer a Deus, porque você vai conhecer a palavra, e você vai dizer: está escrito aqui na palavra, e eu vou obedecer, porque esta é a palavra do meu Deus. Você vai ter prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor você vai meditar de dia e de noite. Você não vai mais ficar como ovelha desgarrada, porque você tem um pastor, primeiro Jesus, e segundo, um pastor que está buscando conhecimento com quem tem conhecimento para passar para vocês. Aleluia. Se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Os dois vão cair na cova, vai os dois para o inferno. Quem está entendendo? É por isso que hoje Deus está abrindo o nosso entendimento. Todos os domingos vocês participam do ensinamento da palavra de Deus, para que vocês tenham o entendimento da palavra de Deus. Como que eu vou ter fé se eu não conheço a Deus e nem a sua palavra? A fé não vem pelo ouvir? Ouvir a palavra? É assim. Eu só vou ter fé se eu ouvir, se eu for ensinado, se eu aprender. Aí eu vou ter temor, eu vou ter prazer em obedecer a palavra de Deus, vou ter obediência à palavra do Senhor. Aleluia. A fé que agrada a Deus, meus irmãos, é a fé daquele que conhece a palavra e obedece a palavra. Você conhece a Deus? Quem conhece a Deus? Como que ele foi apresentado para você? Ele apareceu assim, numa visão? Como que você conhece a Deus? Não é pela palavra? João capítulo 1. Ele é a palavra, irmãos. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era? A palavra é quem? Deus. Está dizendo aqui, a palavra é Deus, é o Senhor Jesus. Ele é a palavra. Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus. Nós conhecemos a Deus pela sua palavra, pela revelação da sua palavra, é que nós conhecemos ao Senhor. Salmo 110, Salmo 111, verso 10.
Diz assim: olha aí, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu temo, quando eu tenho reverência, quando eu tenho prazer na palavra, prazer nas coisas de Deus, eu estou começando a ter sabedoria. Então, irmãos, o temor, a reverência a Deus é o começo para a sabedoria. Se você está buscando conhecer a palavra de Deus, se você está procurando conhecer a Deus através da sua palavra, se prepare, você será um homem sábio, você será uma mulher sábia, você terá muito entendimento da palavra, muito conhecimento de Deus. Eu sempre digo, quanto mais cheio você estiver da palavra, mais cheio você está de Deus. E quanto mais vazio você estiver da palavra, mais vazio você está de Deus. A Bíblia fala que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está. Se o meu coração está cheio de Deus, cheio da palavra, eu vou falar da palavra aonde eu for, eu vou falar da palavra na minha casa, eu vou falar da palavra com meus amigos, porque a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio. Tem pessoa que só fala de futebol, é porque o coração dele está cheio de futebol. É verdade ou não é? Se o time dele perde, acabou a semana. Estou preocupado que esse time vai perder ou ganhar. Estou preocupado em ganhar alma para Jesus, irmãos. Estou preocupado com a minha salvação. Vocês estão entendendo, irmãos? Meu coração tem que estar cheio da palavra, cheio de Deus. A minha boca vai proferir aquilo que o meu coração tem dentro. Isaías 66, verso 2. Aleluia. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Ele vai olhar para quem? Para o humilde. Pobre de espírito é o quê? Humilde. Para os humildes que têm o quê? O temor da palavra dentro dele, o temor da palavra dentro dela. Deus está falando: eu criei todas as coisas, eu fiz todas as coisas, tudo fui eu quem criou. Mas eu vou olhar para esse, para essa, que é manso, que é pobre, que é humilde de espírito, que tem um espírito humilde, aleluia, e que tem o temor da minha palavra dentro do seu coração. Você acha que Deus está olhando para os orgulhosos? Eu sei tudo. Deus não olha para isso. Aqueles que se exaltam, Deus não olha para isso. Deus olha para aqueles que são humildes. Senhor, eu quero aprender mais de Ti, eu quero Te conhecer, eu preciso entender a Tua palavra. Quem me escutou orando algumas vezes aqui no altar, talvez tenha escutado, quando o apóstolo orava: Senhor, eu quero pregar a verdade, eu quero ensinar a verdade, né? Quem escutou o apóstolo orando desta maneira? Muitas pessoas escutaram. Sabe por quê, irmãos?
do que adianta eu pregar uma palavra e eu ser reprovado pela própria palavra que eu preguei. Senhor, eu não quero ser reprovado naquele dia, eu quero pregar a verdade. E o Senhor fez com que esse curso da palavra revelada, a Bíblia explica, a Bíblia chegasse até mim e eu pudesse ensinar para vocês. Tudo em conformidade com a palavra de Deus. Vou falar uma coisa aqui, irmãos. Crente que tem o temor de Deus não fica procurando briga com outro irmão. Não fica procurando briga, não fica procurando contenda, não faz fofoca. Porque ele conhece a palavra. Porque quando você está falando do teu irmão, você está fazendo juízo sobre alguém, e você não é juiz. Você não é juíza, eu não sou juiz. Juiz é Deus. Porque eu julgo segundo os meus conceitos e preconceitos. Deus julga segundo a sua fidelidade à sua palavra. O juízo de Deus é perfeito porque Ele vai julgar segundo a sua palavra. Amém? Não vou dizer que foi uma fé perfeita, porque Abraão teve falhas também. Sim ou não? Mas Abraão temeu a Deus. Ele temeu. Quem nunca pecou aqui? Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Todo mundo peca. Tem gente que chegou aqui na igreja hoje e pecou. Dentro da igreja. Sangue de Jesus tem poder? Tem mesmo. Se você olha para a tua irmã e fala, mas o cabelo dela já pecou. Você olha para o sapato da porta e fala, o sapato dele está velho, já pecou, e me dá outro. Já pecou, irmãos. Vocês estão entendendo? Para de olhar o defeito das pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não vou jogar ninguém fora aqui da igreja. Eu não vou jogar ninguém fora. Porque Judas era o pior de todos e Jesus não jogou fora, lutou com ele até o final. Traiu Jesus. Mas o irmão é isso, a irmã é aquilo. Eu vou lutar para ele ser transformado, para ela ser transformada até o final, em nome de Jesus. Eu vou lutar para essa pessoa ser transformada. Se tem alguém aqui pensando que eu vou jogar alguém fora, pode tirar o cavalo da chuva. Eu não vou jogar ninguém fora. Eu vou lutar para que esta pessoa conheça a salvação. E naquele dia, se a pessoa não foi salvo, o Senhor não vai falar, você não fez nada. Eu falei, Senhor, eu lutei até o fim. Quem está entendendo, levante a mão. Aleluia. Não tem ninguém perfeito, irmãos. Não existe ninguém perfeito. Ninguém. O único que foi perfeito, acharam o defeito nele e mataram. Sim ou não? O único que foi perfeito, acharam o defeito nele e mataram, foi Jesus. Vocês estão entendendo? Eu tenho defeitos. Quem tem defeitos aqui, levante a mão. Todo mundo aqui tem defeitos. Então para de querer condenar os outros, se você tem defeito também. Então Abraão, ele não foi um homem perfeito, mas ele temeu a Deus. Primeiro, quando Deus fala para Abraão, sai da tua casa, da casa do teu pai, do meio da tua parentela, da tua terra, para uma terra que eu te mostrei. Deus não falou para onde ele iria, Deus não mostrou para ele aonde ele iria, não mostrou a terra. E Abraão falou, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isso é temor ou não é temor?
O temor faz você obedecer à voz de Deus. Faz você obedecer à voz de Deus. Gênesis 22, 12. Diz assim: então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus. Agora sei o quê? Que temes a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quem tem filhos aqui? Eu vou ser sincero, acho que eu não teria fé de Abraão, não. Você teria? Pegar teu filho e falar, vou te matar e Jesus vai te ressuscitar? Teria? Tem um irmão que teria, né? Então, irmãos, Abraão, quando Deus falou para ele, eu quero que você me dê o teu filho em sacrifício, lá no monte Moriá. Abraão pegou o menino, era menino ou não? Menininho, 33 anos. Essa era a idade de Isaac, 33 anos. Sabia? A Bíblia não fala, sim, mas a história paralela à Bíblia conta. 33 anos te faz lembrar o quê? Quem foi sacrificado com 33 anos? A história de Abraão é assim: Abraão aponta para Deus que dá o seu filho, Isaac, seu filho, que seria, crucificado, que seria morto, e ali Jacó, a descendência, o povo eleito, o povo escolhido para servir e adorar a Deus. Amém? Então, Isaac tinha 33 anos. Você acha que ele foi colocado, obrigado lá em cima? Vai aí, senão eu vou te bater. Foi assim? Não. Meu filho, Deus me pediu você como sacrifício, eu vou te oferecer, mas Deus vai ressuscitar. Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac? Está na Bíblia? Está na Bíblia? Está que ele creu que Deus poderia ressuscitar Isaac? Está ou não? Valendo uma pizza para quem acertar. E me convida para comer. Está na Bíblia? Hebreus 11, 17. Diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para dentre os mortos ressuscitar. Então Abraão foi o primeiro homem na Bíblia a crer na ressurreição. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo? Abraão temeu a Deus, falou: Senhor, o Senhor me deu, mas eu estou te dando e o Senhor vai me dar de volta. Então a fé de Abraão é uma fé que mostra o que é o verdadeiro temor a Deus. Obedecer à voz de Deus, obedecer à palavra de Deus. Se Abraão não tivesse obedecido, o que Deus iria fazer? Você não serve,
vou chamar outro. Agora Abraão obedeceu, Deus fez o quê? Muito bem, você é a pessoa certa. Isaac foi morto? Não, porque Deus só estava procurando a obediência, o temor de Abraão. Quem entendeu, levante a mão. Jesus temeu a Deus? Foi obediente a Deus? Muito. Jesus foi obediente em nome até a morte, né? Hebreus 5, versículo 7. Hebreus 5, 7. Diz assim: o qual nos dias da sua carne, ou seja, quando ele estava aqui em carne na terra, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que poderia livrar da morte, foi ouvido ao que temia. Jesus ofereceu, né, orações, súplicas, dizendo: Pai, se tu quiseres, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha, mas a tua. Ele falou: a minha vontade não era morrer não, mas como eu te temo, eu estou aqui para te obedecer. Eita glória! Minha vontade não era ir naquela missão não, mas como eu te temo, eu vou. Né, irmãos? É assim ou não é? Porque tem hora que a carne da gente não quer fazer nada não. Tem hora que a nossa carne quer sombra e água fresca. Mas o Senhor Jesus deu exemplo. Ele sentiu na carne, mas ele falou: todavia não seja feita a minha, mas a tua. Eu estou aqui para te obedecer. Eu te temo, por isso eis-me aqui. Cumpre em mim o teu propósito. Então temer a Deus é, mesmo quando a tua carne não quer, você obedecer a voz de Deus e o chamado de Deus. Porque o chamado de Jesus foi para receber o Espírito Santo, Deus voltar para esta terra através dele, ensinar o Evangelho, ser crucificado, levantar os apóstolos, a igreja, subir aos céus, ressuscitar ao terceiro dia, subir aos céus e enviar o Espírito Santo sobre a sua igreja. E depois voltar para reinar com a sua igreja 1000 anos nesta terra e depois do juízo final reinar pela eternidade. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 50. Diz assim, João 12, 50. Porque eu sei que o seu mandamento é vida eterna, porquanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Jesus estava dizendo: o mandamento do meu Pai, a palavra do meu Pai são palavras de vida eterna, de salvação. Por isto eu estou falando, porque eu temo ao meu Pai, e tudo que o meu Pai me ensinou e me deu, eu estou passando para a igreja. Amém? Jesus, porque ele temia o Pai, ele trazia os seus ensinamentos vindo do Pai. Então, o que nós aprendemos? Que os mandamentos que Jesus deu, os ensinamentos,
ele passou, primeiro, porque ele temia a Deus, e para que nós seguíssemos o seu exemplo e também temêssemos a Deus. Compreendido até aqui? Então Jesus foi temente, foi obediente. Agora vamos lá, onde eu falei que ele diz: seja feita a tua vontade, né? Mateus 26, 39. Diz assim: e indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor, ainda que a minha carne esteja assim, com tristeza, ainda seja feita a tua vontade, prevaleça a tua vontade. A tua vontade é soberana, e eu estou aqui para te obedecer. Amém? Então nós vemos que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi obediente, ele obedeceu. Amém? O que acontece? Qual é a bênção? Qual é a promessa para quem obedece a Deus? Porque se você obedece, tem bênção? Tem ou não tem? Se você não obedece, tem? Peia. Não é verdade? Sim ou não? Você quer bênção ou quer peia? Quem quer bênção aí? Então quando você obedece, você recebe as promessas de Deus. Provérbios 16, 6. Provérbios 16, 6. Diz assim: olha só, pela misericórdia e verdade, a iniquidade é perdoada. Pelo temor do Senhor, os homens se desviam do... Olha aí a bênção para quem teme. Primeiro, pecado perdoado. Segundo, o temor de Deus faz você desviar do pecado. Não vou cair não. Porque o diabo não está preocupado com quem está lá no bar enchendo a cara. Está preocupado? Está preocupado com quem está usando droga? Está preocupado com você que ouve a palavra, obedece a palavra, ensina a palavra, evangeliza pela palavra, ora, jejua. Então você está atrapalhando os projetos dele. Então a bênção de Deus para quem obedece a palavra tem o temor, qual que é? Perdão dos pecados e força para se desviar do pecado, para se desviar do mal. Por quê? Quando o tentador vier para tentar te derrubar, você vai falar: não, mas na palavra de Deus fala assim, e você se desvia do mal. Quem está entendendo, levante a mão. É tremendo? Amém? Aleluia. Agora, quem não tem o temor, quem não tem o temor, o que acontece? Ele não obedece a palavra, o coração dele não guarda a palavra. E você pode ver que a pessoa que não vive a palavra, não guarda a palavra, ela nunca fica firme na igreja, nunca fica firme. A pessoa que só vive atrás de revelação, de profecia,
ela não está firmada na palavra. Você pode ver que o crente que está firmado na palavra, pode vir a luta que vier, ele não se afasta, ele não desvia, porque ele está firmado na palavra de Deus. Amém? Vamos ver aqui dois pecados, dois erros que o povo de Deus cometeu e que nós não podemos cometer, tá bom? Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Diz assim: porque o meu povo fez duas maldades. Algumas Bíblias cometeu dois erros, outras duas transgressões. Quem que fez duas maldades? Foram os ímpios? Está falando que porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de água viva. Me deixaram, viraram as costas para mim, perderam o temor, porque quando a pessoa perde o temor, o que ela faz? Desvia, vai tomar cachaça, sim ou não? Vai para o forró, né? Vai para o boi. Pior que tem crente indo para o boi. Vai para a festa junina, né, irmãos? Né? Então, irmãos, a pessoa que deixa Deus, ela está cometendo um pecado. O manancial de água viva, Deus está matando a sede, está sustentando a pessoa vai para o mundo, deixa de ouvir a palavra para ouvir o engano, para ouvir a mentira. E o segundo erro, qual é? E cavaram cisternas rotas, que não retém água. Será que Jesus está falando de poço aqui? Que o povo dele estava cavando um poço e aquele poço não retinha água? Ou a cisterna lá do Nordeste que recolhe a água da chuva e está rachada e não retém a água? Será que é esta cisterna que Jesus está falando? Qual cisterna que ele está falando? Coração. O coração dessas pessoas são como uma cisterna rachada, que não guarda a palavra. E se não guarda a palavra, não tem o temor de Deus. É verdade ou não é? Se não guarda a palavra, não tem o temor de Deus. Então, são dois erros que o povo cometeu. Versículo 19. Mesmo capítulo, versículo 19. Jeremias 2, 19. Diz assim: a tua malícia te castigará. Malícia é o quê? Não é o mesmo que mal? A tua maldade? Sim ou não? A tua maldade vai se tornar em castigo para a tua vida, está dizendo o Senhor. E as tuas apostasias te repreenderão. O que é apostatar? Virar as costas para Deus, virar as costas para o Evangelho. A tua apostasia, você que está virando as costas para mim, para minha palavra, está dizendo o Senhor, te repreenderá. Sabe, pois, e vê, que mal e que amargo é deixares ao Senhor teu Deus. Deixar a Deus é o quê? Mal e amargo. Deixar a palavra é mal e amargo. A única coisa amarga que eu tomo é boldo, quando eu estou ruim do fígado. Você gosta de coisas amargas? Ninguém gosta,
Mas o Senhor está dizendo: se você deixar a minha palavra, você vai sofrer dias maus e amargos. Diz mais: e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se você não ter em você, se eu não ter em mim o temor de Deus, eu vou passar por dias maus e amargos. Tem luta que Deus permite você passar. Agora tem luta que você está passando porque você deixou a Deus, deixou a palavra, deixou a verdade, está andando na mentira e no engano. Quem está entendendo? Vamos obedecer? Vamos obedecer? Agora, as bênçãos que Deus tem para aqueles que o temem. Muitas bênçãos. Eu quero todas essas bênçãos, por isso eu quero temer ao Senhor. Eu quero reverenciar, eu quero adorar, eu quero amar ao Senhor sobre todas as coisas. Amém? Vamos lá. Primeiro, Salmo 34, verso 7. Tem pessoa que até já sabe, né? Eu falei aqui, já cantou a pedra ali. Diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. O que é acampar? É estar fixo, ok? Você foi, você acampou, você está fixo ali naquele lugar. O que está dizendo? O anjo do Senhor, olha a bênção para quem teme a Deus. O anjo do Senhor vai estar fixo, acampado ao redor daquele que teme a Deus. Então a maneira do anjo de Deus estar ao lado de alguém é por causa do temor. Tem outra maneira? Tem outra maneira? Uma pessoa que não teme a Deus, Deus pode colocar um anjo dele lá? Pode? Pode. Por causa da tua oração. Sim ou não? Tiago 5,16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por causa da tua oração, teu filho está fazendo tudo errado, mas você está orando para Deus guardar. Põe um anjo lá, Deus coloca por amor a você, por amor ao teu temor e à tua obediência. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então só tem duas maneiras do anjo do Senhor acampar: ao redor do que o teme, e pela oração do pai, da mãe, até do filho que ora pelo pai que não serve a Deus, né? Da esposa que ora pelo esposo que não serve a Deus, o esposo que ora pela esposa, enfim, somente através da oração de um justo. Compreendido? Entendido? Salmo 145, verso 19. Diz assim: Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Eita glória! Você quer que os teus desejos se cumpram diante de Deus? Tema ao Senhor. Ele cumprirá, Ele realizará o desejo daqueles que temem a Deus, daqueles que temem ao Senhor. Ele realizará o desejo do teu coração. Salmo 37, verso 4: deleita-te no Senhor, tema ao Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aleluia! Ele ouvirá a oração, está dizendo aqui também, ouvirá o seu clamor e salvará, livrará. Então vale a pena temer ao Senhor, porque além dele satisfazer os desejos do nosso coração, Ele vai ouvir a nossa oração e vai trazer salvação sobre a nossa vida. Aleluia! Eu estou sentindo a glória de Deus aqui. Eu estou sentindo que o temor de Deus está entrando na tua mente, no teu coração, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Aleluia!
A partir de hoje nunca mais você vai ter medo de Deus, você vai honrar a Deus. Você vai reverenciar a Deus. Provérbios 22, 4. O galardão, ou seja, a recompensa, da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Se você for humilde e você temer a Deus, por causa deste temor, Deus vai te honrar, vai trazer riquezas e vida em abundância para você. Quando a Bíblia fala de riqueza, ela fala de muito dinheiro, Todo mundo aqui vai ser rico de marré, Sim ou não? Riqueza na Bíblia é o quê? Verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Você vai ter muito conhecimento da palavra de Deus. Muito conhecimento, entendimento, porque o temor de Deus vai fazer com que você conheça Deus pela sua palavra. Aleluia. Você será honrado e você terá vida eterna por causa do temor de Deus no teu coração. Aleluia. Isaías 33, 6. Olha só, isso aqui é muito forte, irmãos. Quanto mais temor de Deus você ter, mais conhecimento você vai ter de Deus e da palavra, e mais cheio de promessas e bênçãos você será. Amém? E haverá estabilidade nos teus tempos. A tua vida não vai ser uma montanha russa, tá? Se você temer a Deus, haverá o quê? Estabilidade, você estará estável, nivelado sempre com as promessas de Deus. Abundância de salvação abundante para você e para aqueles que estiverem à tua volta. Sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Quem quer esse tesouro, levante a mão. Então receba o temor de Deus no teu coração, receba a reverência, a submissão a Deus, a submissão à sua palavra. Sejam cheios do temor de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero esse tesouro, porque esse tesouro ele é acompanhado de estabilidade, de abundância de salvação. Esse tesouro ele é acompanhado de sabedoria e conhecimento. Só quem quer esse tesouro, levante a mão e receba! Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Atos 10, 35. Já estou encerrando, tá, irmãos? Atos 10, 35. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Meu coração está queimando. Obrigado, Senhor. Aleluia. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O teme e faz o que é. Para Deus o que importa em qualquer nação, a nação que Deus está falando aqui é o Brasil, isto? É Israel? É a Alemanha? Estados Unidos? Nação na Bíblia é a igreja, irmãos.
Em qualquer igreja, o que importa para Deus é aqueles que o... Pode cantar bonito, se não temer a Deus. Pode pregar bonito, se não temer a Deus. Pode, meus irmãos, fazer fogo cair do céu. Se não temer a Deus, isto não é agradável a Deus. O que agrada a Deus é você temer, você guardar a palavra dele no teu coração. É isto que agrada ao Senhor. João 14, 23. Só falta 2 versículos para encerrar. João 14, 23. Oh, aleluia. Coloca fogo nesse coração aí, Jesus. Limpa essa terra, Jesus. Limpa essa terra que é o nosso coração, com o fogo da tua palavra e do teu Espírito. João 14, 23 diz assim: e Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, se alguém me teme ao meu Pai, guardará a minha. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu acho que cabe no que eu vou falar. Quem é casado aqui? Quem é casado? Mais alta a mão. Quem não é casado vai casar em nome de Jesus. Se quiser, né? Se não quiser, fica solteiro. O solteiro cuida das coisas de Deus. Por que você não trai o teu esposo e a tua esposa? Porque você ama, não é isso? Quem ama não trai. É por isso. Quem ama não trai, irmãos. Quem ama respeita, quem ama honra. E sabe quando que eu honro a minha esposa? Não é quando ela está de mão dada comigo. Eu honro a minha esposa quando ela não está comigo. Que eu estou na rua, que não fico olhando para mulheres, não fico olhando para aquilo que não se deve. É aí que eu estou honrando a minha esposa, provando na ausência dela que eu a amo. Amar a Deus, irmãos, temer a Deus é porque você ama a Deus. Por isso você tem prazer em obedecer a palavra. Por isso você tem prazer em obedecer a palavra. É por isso que você teme a Deus. E o que vai acontecer para aqueles que temem, aqueles que amam? Vamos repetir. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que ama, guarda a palavra. Guarda o que é aliança. Quem é casado, mais uma vez, levanta a mão. Cadê a aliança? Cadê a aliança? Se não tem, compra em nome de Jesus. Traz aqui que eu consagro. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. Você tem uma aliança com o teu esposo e a tua esposa. Quem me ama, guarda a minha palavra, guarda a minha aliança. Seu Valdir está sem aliança? Vamos dar um jeito de conseguir uma para ele. Não, mas tem que ter no dedo também. A do coração só Deus vê. A do dedo da mulherada vai ver, vai falar: opa, esse cara é casado, né? Oi? Né? Então, irmãos, aliança que você tem com a tua esposa, o que você falou para ela? Você é fiel a ti. O que você falou para ele? Você é fiel a ti. Foi ou não foi? Fiel até o fim. Então, se você é fiel na tua aliança que fez com a tua esposa, teu esposo, mais fiel temos que ser na aliança que temos com Deus. O que o Senhor está dizendo? Aqueles que me amam têm aliança comigo, guardam a minha palavra, e o meu Pai o amará. Você que teme a Deus, você é amado por Deus, você é amada por Deus. Você que teme ao Senhor, você é amado, você é amada por Deus.
e o meu Pai o amará. E nós viremos, eu, meu Pai, pelo seu Espírito, e faremos nele. Se você teme a Deus, Deus está morando dentro de você pelo Espírito Santo. Deus está morando dentro de mim pelo seu Espírito Santo, dentro de nós, porque você teme, você ama, e você tem prazer na lei dele, Salmo 1, na palavra. Você tem prazer em obedecer a palavra. Em nome de Jesus eu declaro a cura do vício do celular aqui hoje. Ser curado do vício do celular hoje. A partir de hoje você vai ser viciado na Bíblia. Coloque em nós o vício da Bíblia, Senhor. Esse vício eu quero para mim, este vício eu quero ser viciado em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, em aprender a Bíblia e em ensinar a Bíblia. Aleluia! Glória a Deus. Quanto mais você temer a Deus, mais cheio você será de Deus. Para encerrar, Salmo 25. Deus vai contar para você o que Ele não conta para ninguém. Deus vai falar para você o que Ele não fala para ninguém. Porque você tem temor. Aleluia. Salmo 25, 14. Aquilo que ninguém sabe, Deus vai contar para você. Aquilo que ninguém vê, Deus vai mostrar para você. Aleluia. Salmo 25, 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Deus vai mostrar os seus segredos para aqueles que temem a Ele. Eu quero. Quem quer? Quem quer o segredo de Deus? Você conta o teu segredo para qualquer um? Não, é para quem você confia. E a palavra está dizendo que o segredo de Deus é para aqueles que o temem. Deus vai fazer você saber a aliança dEle. Aleluia, irmãos. Agora você está entendendo Jeremias 33, 3, né? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Eu oro tanto e Deus não mostra. É porque você ainda não tem o temor perfeito. Quando você tiver o temor perfeito, guardar a palavra, o segredo de Deus será revelado na tua vida. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu no coração do homem, o coração do homem não sentiu. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que o temem. Que você cada dia possa temer a Deus e receber as promessas dEle. Irmãos, temer a Deus é ter prazer nas coisas de Deus. Ter prazer naquilo que é do Senhor. Isso é temer a Deus. Amém? Fecha os teus olhos e adore o nome do Senhor.